Amém? Quem estava aqui no último culto? Amém? Glória a Deus. Nós entramos no Sermão da Montanha e esse Sermão da Montanha, nós falamos na última semana, que basicamente é Jesus também, assim como Moisés. Alguns teólogos dizem que se trata disso, né? Como Moisés subiu no monte, deu a lei, e agora Jesus também sobe no monte e diz assim, deixa eu trazer para você uma nova medida dessa lei, um novo entendimento acerca dessa lei. Então, nós aprendemos aqui que o Senhor Jesus, quando Ele chama, né, Ele está ali no alto do monte, e no meio daquela multidão, Ele chama alguns discípulos, e para ser discípulo tem que ser próximo, amém, amados? Os discípulos são aqueles que estavam próximos de Jesus, e nós aprendemos que no reino de Deus, não tem a ver com fazer. Jesus fala no Sermão da Montanha, especificamente, ele começa falando ali das bem-aventuranças, que não são coisas que nós precisamos fazer, não é algum esforço que nós precisamos ter, mas é algo que nós precisamos ser, amém, amados? Diga para quem está do seu lado, se você é filho, não esquece, amém? Nós somos filhos, então se você é filho, nós somos uma característica. Jesus apresenta a característica dos discípulos, de quem é um discípulo, de quem é um filho, no Sermão da Montanha. E nós ali falamos sobre essas características desses filhos, e também falamos que não só características que nós temos como filhos de Deus, mas também que Ele nos colocou nessa terra para um papel muito importante, que é sermos sal e luz. Posso ouvir um amém? Então nós somos sal e luz nessa terra. O Senhor nos colocou para fazermos a diferença nessa terra. Então, se você quer pegar essa ministração toda, você pode pegá-la e acompanhá-la pelo nosso aplicativo ali, você já vai ver a ministração por completo, também no nosso canal no Spotify. Mas hoje, eu falei que a gente ia entrar um pouco mais a fundo, né? Muito provavelmente a gente ia entrar um pouco mais a fundo no Sermão da Montanha, e eu quero entrar um pouco mais a fundo. Então, eu acredito que hoje a chapa vai esquentar, amém? Estão preparados? Está com o cinto apertado aí? Então eu quero ler com você Mateus, novamente Mateus, capítulo 5, versículo 17 em diante. Mateus 5, 17 em diante. Você pode abrir sua Bíblia, você pode acompanhar comigo no telão, e dizer assim, a leitura vai ser um pouco extensa, então eu vou pedir para você não divagar, não se concentra em tudo aquilo que o Senhor Jesus está falando para nós, e falando para os seus discípulos, no meio daquela montanha, que da mesma forma como Jesus estava falando naquela montanha para aqueles discípulos, hoje Ele está aqui falando conosco. Posso ouvir um amém? Versículo 17 então, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, a quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer um que irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta, olha o que foi ministrado aqui, né, nessa noite. Se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele,
a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita te fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fizer diante do Senhor. Mas eu digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Se vocês ouviram, ou melhor, vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então eu quero começar falando aqui, nesse sermão que é extremamente desafiador e confrontador para nós. Eu quero começar aqui com a primeira parte aqui do versículo 17, quando Jesus ele diz assim: olha, não pensem que eu vim abolir a lei. Não pense que eu vim abolir a lei, ou os profetas. Eu não vim abolir. Eu não vim abolir, não vim descartar, eu vim cumprir. Tem alguém aqui? O que é a lei e os profetas? A lei e os profetas são aquilo que a gente entende aqui na nossa Bíblia como o Antigo Testamento. Aquilo ali é a lei e os profetas. A lei são os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. Então ali contém a lei, e ali tem também 613 mandamentos que Deus entregou para Moisés. E os profetas são os livros proféticos da Bíblia, os profetas maiores, profetas menores, que são os livros maiores e os livros menores. Então Jesus aqui ele traz um ensinamento nesse sermão aqui. Ele fala primeiramente das bem-aventuranças, e fala também que nós somos sal da terra, que nós somos luz do mundo, que isso é mas tão contracultural em relação à religião da época, que era uma tentação para os discípulos, era entender que aquilo que Jesus estava falando ali, ele estava abolindo tudo aquilo que o judaísmo tinha, como lei, como os profetas, e estava começando tudo do zero. Então eles pensaram sobre isso, eles achavam que era isso. Então Jesus precisa afirmar aqui, ele diz assim: olha,
Eu não vim abolir a lei. Eu não vim abolir os profetas. Eu vim cumprir o que está escrito aqui. Eu vim cumprir. E ele ainda afirma, diz, não passará céu, terra, sem que cada tracinho, cada pontinho, cada pinguinho do i ali, cada tracinho ali, se cumpra daquilo que está escrito. Tudo vai se cumprir. Tudo vai se cumprir. Então ele está dizendo, tudo que está escrito aqui nesse livro vai se cumprir. Cada palavra, cada profecia, cada palavra que está escrito aqui. Então ele fala no versículo 20, ele diz assim, pois eu digo que, se a justiça de vocês não for muito superior, repete comigo, muito superior. Se a justiça de vocês não for, eu queria até que se você puder sublinhar muito superior na sua Bíblia, mas não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Então olha só, vamos entender aqui, vocês estão comigo? Eu preciso explicar algumas coisas, para depois a gente entender, porque na verdade esse sermão da montanha se trata de uma identidade que Deus tem para nós. Jesus está afirmando qual é a nossa identidade, e a nossa primeira identidade é que nós somos filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Amém? Então Jesus, ele está aqui, o que é a lei? Ele está explicando ali. Então a lei aqui, são os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, mas tem 613 aqui mandamentos. Então todo tipo de lei eles tinham aqui que você consegue imaginar. Então esses religiosos da época aqui, eles conheciam a lei de cor. Vou repetir, esses caras conheciam os 613 mandamentos de cor. A gente não consegue lembrar o nome dos 12 apóstolos. Repete comigo, ai. A gente não lembra. Começa a inventar nome, começa a falar, né? E os caras conheciam de cor. Então um fariseu mesmo, cara religioso, que o mestre da lei, ele sabia os mandamentos, não só esses mandamentos de cor, mas muitos deles eles conheciam o Antigo Testamento inteiro de cor. Então a vida desses mestres da lei, a vida desses fariseus aqui era obedecer a lei, era cumprir esses mandamentos. Então além aqui desses 5 primeiros livros da Bíblia, né, a Torá, para nós aqui o Pentateuco, né, além de tudo aquilo que estava na lei de Moisés, existia ainda uma tradição oral. Então os judeus tinham uma tradição oral. Hoje essa tradição está escrito, obviamente, né, eles ainda observam esses mandamentos, mas na época isso não estava escrito, era só uma tradição oral, passava de pai para filho. Então eles tinham muitos mandamentos acoplados aqui a esses 613, eram várias interpretações da lei. Eu preciso que você entenda isso, compreenda isso. É por isso que Jesus ele vai dizer assim, você já viu algumas vezes quando você leu a sua Bíblia, Jesus diz assim, ouviram o que foi dito. Ele fala aqui, nesse texto, vocês ouviram o que foi dito. Ele não fala assim, vocês lembram o que vocês leram? Então ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito. Então vocês ouviram. Então ele está falando aqui de uma tradição oral que havia aqui no judaísmo. Então além da lei, eles sabiam essa tradição oral de cor, era uma tradição que era como se fosse uma interpretação da lei. Então, por exemplo, uma das principais partes dessa tradição oral aqui, era interpretar a lei. Então, por exemplo, eles guardavam o sábado, eles tinham que guardar o sábado, e o sábado, dentro do calendário judaico, que é o calendário lunar, um dia ele começa a partir das 18 horas de um dia e vai até as 18 horas do outro dia. Então, o sábado, o período sabático, ele começava às 18 horas de sexta-feira e até às 18 horas do sábado. Então era esse período. Então quando eles entravam nesse período sabático aqui, que era um tempo de descanso, então eles tinham que interpretar, porque o judeu não podia fazer nada no sábado, que era um dia de descanso. Então se uma galinha botou um ovo no sábado, eu posso comer esse ovo ou não? É sábado, é dia de descanso. Quantos passos eu posso dar no sábado? Porque sábado não pode trabalhar. Você entende? Quantos quilômetros, quantos metros que eu posso andar
no dia do sábado. Então esses caras viviam a vida dele, eles discutiam isso, eles eram tão zelosos em relação aos mandamentos que eles passavam dias discutindo aqui nas sinagogas, discutindo a lei, porque eles queriam cumprir tudo. Eles queriam cumprir todos os detalhes. Aí chega Jesus e diz lá no versículo 20 para eles: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês, Jesus está falando para quem aqui? Para os seus discípulos. E aí ele está falando para nós, se a justiça de vocês não for em muito superior à dos mestres da lei e dos fariseus, vocês não vão entrar no reino dos céus. Qual era a mentalidade daqueles homens? Qual era a mentalidade daquele povo, daqueles discípulos com relação ao reino naquela época? Então, vamos supor, quero entrar no reino de Deus. Se eu quero entrar no reino de Deus, eu entro por onde? Pela porta. Tudo bem? Então, vamos imaginar. Então, se eu quero entrar no reino, só imagina aqui, tá? Só para você procurar entender, estou fazendo uma ilustração aqui. Quero entrar no reino, então vou entrar pela porta. Aí você chega para esse porteiro, está na porta, você pergunta assim, quero entrar no reino, o que eu preciso fazer? Aí você ganha ali na porta um exemplar da lei. Você ganha um exemplar da lei. Ele diz assim, você precisa, faz o máximo que você puder, observa o máximo que você puder, decora isso aqui e cumpre o máximo que você puder. Cumpra o máximo da lei, que era o chamado santificar. Então, se você conseguir cumprir o máximo que você puder, aí você pode entrar no reino. Então, você saía, dali daquele lugar, e você tinha que observar a lei, tinha que decorar a lei, você tinha que ler a lei, porque você queria descobrir se a galinha botou o tal do ovo no sábado, se eu podia comer o ovo, quantos metros que eu podia andar no sábado, e assim você tinha que tentar aprender, entender o máximo possível da lei, para daí um dia você chegar de novo e dizer assim, e agora, posso entrar no teu reino? Posso entrar no teu reino? Então, qual que era o lance aqui desses mestres da lei? É que eles colocavam um preço muito alto para entrar no reino. Então, para eles, para esses mestres da lei e fariseus, não era assim, decore e entre. Não era assim, observe uma partezinha aqui e entre. Você precisa nascer no judaísmo, você precisa ter sangue judeu para você entrar. Não, era assim, observe com muito, mas muito rigor essa lei. Muito rigor. Era um preço altíssimo. Diga para quem está do seu lado, o preço era alto. Mas aí vem Jesus, e Jesus faz o quê? Apresenta uma nova medida. Jesus apresenta uma nova medida. E ele diz para os seus discípulos, se a justiça de vocês não for muito superior à dos mestres da lei, então peraí, vamos entender aqui. Já era praticamente impossível você cumprir todos os mandamentos, todas as leis, observar, já era quase impossível. Aí Jesus chega assim, se a justiça de vocês não for muito superior a desses caras, vocês não vão entrar, vocês não vão conseguir entrar no reino dos céus. O que Jesus está falando aqui? O que Jesus está falando? Presta atenção. O que ele está dizendo aqui, que para nós observarmos os mandamentos, observarmos o rigor da lei, não paga a nossa entrada no reino. Porque nós agora, que somos discípulos de Jesus, discípulos da cruz, nós entendemos que a nossa entrada no reino é muito mais cara do que só observar a lei. É muito superior, mas a justiça é infinitamente superior. É muito mais cara do que observar cada pedacinho, cada tracinho da lei. Mas é muito superior. Por quê? Porque eles pensavam aqui que com o esforço humano você podia entrar. Mas hoje nós entendemos que só tem um jeito de você entrar. É se o Filho de Deus, o único Filho de Deus, viesse a morrer no nosso lugar, pagasse um preço caro, preço de morte, de ser maldição numa cruz, para que eu e você pudéssemos entrar. Então Jesus está dizendo, a justiça aqui de vocês é muito superior à dos mestres da lei. Não tem como vocês entrarem.
a forma de vocês entrarem é somente o seu Filho de Deus, que morreu naquela cruz, por você, somente Ele pode pagar um preço, e dar para você a entrada, o ingresso para você entrar no reino de Deus. Tem alguém aqui? Então olha só, o que Jesus está falando, não é a sua santidade que vai dar vaga para você, ou melhor, a sua santidade na questão de obras, porque as suas obras, inclusive a Bíblia fala que as nossas obras, elas são como trapos de imundícia. O que são trapos de imundícia na Bíblia? Trapos de imundícia era pedaços de tecido, eram pedaços, tiras de tecido que as mulheres usavam nos dias de menstruação. Então eles eram absorventes. Então Jesus está dizendo que a justiça de vocês, que era considerado imundo, porque era o sangue, então para eles, para os judeus, era imundo, você não podia nem encostar numa mulher que estava naqueles dias. Então ele está dizendo que a justiça de vocês é comparado a um absorvente sujo. Perdão fazer você, ter essa imagem, mas é isso que a palavra está dizendo. Isso é a sua justiça. Olha como isso aqui é sério. Então, Jesus está dizendo assim, a justiça dos filhos de Deus é tão alta, que eles sabem que o seu bom comportamento não compra uma entrada no reino de Deus. O que comprou a nossa entrada, o que comprou a nossa entrada, o que pagou a nossa entrada, vale muito mais do que o nosso bom comportamento. Foi o sangue de Cristo que verteu na cruz do Calvário, e é isso foi muito caro para você entrar. Quem está entendendo aqui? Então o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é essa sequência, você chega na porta, então não são as suas obras que fazem você entrar. O que faz você entrar num reino é, você crê no sacrifício que Jesus Cristo fez por você naquela cruz? Você diz, eu creio, então toma, é de graça, porque Ele pagou um preço para você entrar no seu lugar, então toma. Então não é minha obra, não é minha justiça, não importa quem eu fui, não importa o que eu fiz, mas o que importa aqui é o que Jesus fez por nós. Importa quem Ele é e o que Ele fez no meu e no seu lugar. E se eu fosse você, eu aplaudia Jesus e louvava e adorava Ele agora. Porque Ele pagou um alto preço por nós. Ele pagou um preço que eu e você jamais conseguiríamos pagar. Jamais, ainda que toda a lei pudesse ser observada por nós. É por isso que ele diz assim, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir a lei no lugar de vocês, para que ninguém aqui de vocês, porque ninguém de vocês aqui seria capaz de cumprir. Então eu vim para cumprir a lei no lugar de vocês. Ou seja, a entrada no reino de Deus, a salvação, se dá somente através de Cristo Jesus. É através de Cristo que nós temos o livre acesso. Isso é o Evangelho. Então nós entramos pela graça, e quando nós entramos, nós somos transformados agora à imagem dEle. Quando nós entramos agora no reino, nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós agora temos a imagem dEle, nós somos filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, e a Bíblia vai dizer que nós somos agora uma nova criatura. E aí, como uma nova criatura, como quem nasceu de novo, a gente começa a ter um relacionamento com esse novo de Deus. E quando a gente tem esse relacionamento com esse novo de Deus, Deus diz para nós assim, agora que você é meu filho, agora que você é uma nova criatura, então deixa eu te falar, essa aqui agora é a sua natureza. Entende? Entendeu? Quando Jesus fala lá as bem-aventuranças, os pacificadores, quando ele está falando, ele está dizendo assim, essa é a natureza de vocês, porque vocês são filhos de Deus. Vocês agora entraram no reino por mim, então agora que vocês nasceram de novo, vocês nascem com uma nova natureza. Então essa aqui é a natureza de vocês. Então você começa a viver uma nova realidade de vida. Então Jesus, ele começa a tratar, ele começa a falar no Sermão da Montanha, não algo que nós precisamos fazer, mas ele começa a falar que no Sermão da Montanha, o resultado de quem nasceu de novo, como é a vida daquele que nasceu de novo. Vocês estão entendendo? Quem está aqui?
Ou seja, Jesus aqui está falando de uma outra entrada no reino, que não é a nossa obediência aos mandamentos. Que entrada é essa? É o sangue dele. É o sangue dele na sua vida, na nossa vida, na minha vida. É isso que nos faz entrar. É por isso que a nossa justiça aqui excede muito a dos mestres da lei. Então Jesus não veio cancelar a lei, ele veio reposicionar a lei e veio colocar essa lei numa nova medida. Então, de novo, Jesus disse assim, eu não vim cancelar, eu não vim aqui dizer que isso aqui não está valendo mais. Não. Jesus veio reposicionar, trazer uma nova medida. A lei aqui é para aqueles, sabe, a lei agora aqui para aqueles que nasceram de novo, não vão ter que observar a lei lá de Moisés, mas aqueles que nasceram de novo agora vão entender o espírito da lei. A lei agora não é o que acontece fora, mas é o que acontece de dentro para fora. Tem alguém aqui? Então você é a nova criatura. Então o que é a lei? O que é a lei para nós? Essa lei que Jesus veio falar assim, ele veio trazer uma nova medida. Essa nova medida trata não algo que nós precisamos fazer. Essa nova medida, ela trata quem nós somos como filho. E qual é a nossa resposta àquilo que ele fez por nós naquela cruz. Posso ouvir um amém? Então o desafio maior para nós aqui, agora, nesse Sermão da Montanha, e para nós aqui, nessa igreja, nessa família, é a gente renovar a nossa mente, é reposicionar o nosso pensamento. Qual é o nosso desafio diário aqui? Presta atenção nisso. O nosso desafio aqui, amados, é você pegar essa palavra, é você entender aqui que é pela graça que eu entrei. E eu acho extraordinário que quando se fala de graça, que a gente entra no reino, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim que ele chama essa graça, essa entrada no reino, quando eu entrego a minha vida para Jesus, ele chama isso de justificação. Ou seja, quando você entrega a sua vida a Jesus, você foi considerado justo. Posso ouvir um amém? Não perca isso. Então quem entregou a sua vida a Jesus aqui? Quem já entregou a sua vida a Jesus? Metade dessa igreja? E os outros não entregaram. Quer entregar agora? Quer levantar sua mão? Vamos orar aqui já. Quem entregou a sua vida a Jesus aqui? Amém. Nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então, se nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós agora somos justos. Porque Ele morreu no nosso lugar, Ele fez justiça por nós. Nós somos justificados. Nós éramos para ser condenado. Aí Ele falou assim, o juiz está declarando, vem comigo, eu e você éramos para ser condenados, está no tribunal, e o juiz falou assim, você é inocentado ou você é culpado? Aí o juiz vai dizer assim, ele é culpado. Aí Jesus falou assim, é verdade, eles são culpados. Então qual a pena? Pena de morte, para todos nós, pena de morte, nós somos culpados, condenação. E Jesus fala o quê? Beleza, só que eles não vão pagar o preço, sou eu que vou pagar no lugar deles. Então ele rasga a escrita de dívida e faz justiça por nós, ele se justificou por nós. Então ele paga o preço por mim e por você, e isso nos inocenta. Eu e você saímos abraçados, livres, rindo, comemorando naquele tribunal. Você assistiu nos filmes americanos, quando a galera é inocentada, eles se abraçam, saem felizes, fui inocentado agora, tá? Lembra dessa cena? Não é isso, mas é para você entender mais ou menos isso. Então ele saiu inocentado ali daquele tribunal. Por quê? Porque Cristo pagou por eles. Então qual é a luta que nós precisamos ter na nossa mente? A gente precisa transformar a nossa mente. E Jesus fala aqui nosso desafio é de uma renovação de mente aqui. E nós precisamos entender quem nós somos. Porque quando eu entendo quem eu sou, aí eu me comporto como tal. Quando eu entendo quem eu sou, filho de Deus, eu passo a me comportar como filho de Deus. É o que Paulo vai falar em Romanos 12, ele diz assim, transformai-vos. Sabe, não se moldem pelo sistema desse mundo, mas transformem-se como? Pela renovação da vossa mente. Você precisa entender quem você é. Posso ouvir um amém? Então você precisa compreender quem você é. Então esse é o desafio nosso aqui. Aí Jesus apresenta uma sequência. E aí, que sequência é essa? Ele começa a dizer assim, versículo 20, vocês ouviram o que foi dito.
Aí lá no 21 ele vai dizer assim, ó, eu porém vos digo. Então qual que é o desafio? É você pegar agora aquilo que ele diz e pela fé se tomar como uma verdade na sua vida. Porque nós somos filhos. Não tem a ver o que nós precisamos fazer, tem a ver como nós somos e qual deve ser o nosso comportamento de quem nasceu de novo. E é sobre isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui sobre você sair desse culto e você chegar na segunda-feira lá no seu trabalho e você ter um comportamento de alguém que é filho de Deus. Não algo, meu Deus, eu preciso fazer, preciso ser pacificador, preciso ser mais misericordioso, preciso ser mais misericordioso, preciso repetir 3 vezes para... Não, você precisa escrever na sua geladeira, eu preciso ser misericordioso. Não, você só precisa entender que você é filho, e os filhos têm um comportamento diferente. Posso ouvir um amém? Vocês estão entendendo, amados? Quem está entendendo aqui? De verdade, quem está entendendo? Porque se a gente não entender isso, eu tenho que parar e a gente tem que voltar até todo mundo entender. Se você está entendendo, eu vou seguir. Posso seguir? Posso ouvir um amém bem forte? Qual é o maior engano que Satanás tenta trazer para a gente? Eu já falei isso um pouco na semana passada. Ele fica tentando o tempo inteiro dizer que nós não somos. E que você tem que fazer algo para você ser alguém, mas o tempo inteiro ele fica falando que nós não somos, mas Cristo já disse que nós somos. Então, o que Cristo está falando aqui é que em Cristo você já é. Em Cristo você já é. Deus não faz a obra incompleta. Quando Deus nos fez a sua imagem, a sua semelhança, Ele nos fez já completos. Então, em Cristo você já é. Então, qual que é o desafio? A gente mudar a nossa mente aqui. Então eu quero falar para você, para começar o culto dessa noite. Isso aí. Eu quero falar de 4 coisas que um filho de Deus precisa manifestar, baseado naquilo que Jesus está falando. Vou seguir aqui. Então ele fala, em primeiro lugar, que os filhos de Deus, eles vivem numa contracultura. O que é uma contracultura? Essa contracultura do mundo, na verdade, é uma cultura do reino. E essa cultura do reino que Jesus está falando, nós já falamos aqui numa ministração inteira. Ele está falando de uma cultura de honra. Repete comigo, cultura de honra. Ele fala no versículo 21. Põe na tela para mim, ele diz assim, ó, vocês ouviram o que foi dito. Vem comigo, tá? Presta atenção aqui, ó. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. E quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Quem já chegou para alguém e falou assim, você é um louco mesmo? Quem já falou para alguém assim, você é um louco mesmo? Ó, fogo do inferno. O que Jesus está falando aqui? Vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Então a justiça deles aqui era perceber que era algo externo. Mas o evangelho não é algo externo, o evangelho é de dentro para fora. Então Jesus está falando assim, o lance aqui não é não matar. O que ele está dizendo aqui, o lance aqui é nem se irá. Então não é não matar, é nem irá. E o que é ira? O que é ira? O que acontece quando a gente se ira? A gente se ira quando algo ou alguém de menor valor atravessa na frente da gente ou atrapalha a gente. Então ele está dizendo assim, ó, você é filho de Deus, hein? E porque você é filhos de Deus não se iram com facilidade, porque os filhos de Deus consideram os outros como sendo superiores a eles mesmos, são mais valiosos do que eles mesmos. Então olha para quem está do seu lado, bem no olho dele, com um olhar de amor, faz uma carinha de anjo, isso, faz uma carinha de anjo, tem cada anjo aí, né? Mas faz uma carinha de anjo, e diga para ele assim, você tem muito valor para mim. Só que não só o valor que você tem,
Mas o que Jesus está dizendo é que ele tem mais valor para nós, que somos filhos. Quem está do nosso lado tem mais valor do que a gente. Só que o que é a ira? A ira é quando alguém que a gente olha de menor valor, ou alguém que eu não me importo, atravessa a nossa frente. Então, quando você leva uma fechada no trânsito, você faz o quê? Você ora por aquela pessoa. Sim ou não? Toda vez que você leva uma fechada no trânsito, você faz o quê? Salmos, hinos e cânticos espirituais. Sim ou não? Feliz da vida. É isso que acontece, amados? Por que não? Se a gente é filho. Sabe por quê? Porque a gente não conhece. E a gente acha que aquela pessoa é inferior a nós. Mas se aquela pessoa que deu uma fechada em você, o cara está correndo porque ele está levando a esposa dele, que está quase ganhando um filho no carro, e aí ele cortou a tua frente, você entendeu? Mas, já parou para pensar? Às vezes eu quero algumas coisas, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na igreja. Já aconteceu aqui, por exemplo, a pastor deu um aviso lá no grupo, fale isso, isso, isso. Eu falo assim, eu não, fala você. Não é, pastor, mas é que se você falar, aí eles vão dar um amém, vão interagir e vão obedecer. Se eu falar, eles não vão dar importância. Você entende? O que é isso? Isso é uma cultura de desonra. Porque você só honra e obedece quem você entende na sua imagem que é superior a você. Se alguém é inferior a você, você não obedece. Você descarta. Moleque, sai daí, eu vou fazer. Quem você pensa que é para me mandar? Entende o que Jesus está dizendo? Então não é um não matar, é nem se irar. Então nós sabemos aqui, amados, o comportamento de um filho, ele sabe que foi pago um alto preço para cada pessoa nesse planeta, nessa terra. Jesus pagou um alto preço por nós. Um alto preço por nós e por cada pessoa aqui que vive nesse planeta. Ainda que alguns nem saibam o preço que ele pagou, que são cegos ainda, mas o fato é que Jesus já pagou o preço por elas também. Então vocês não podem nem insultar essas pessoas. Então o Haká aqui era um xingamento da época, era um xingamento, era tipo louco, era dizer assim, ó, essa pessoa aí perdeu o juízo, esse cara aí não serve para nada, é um débil aqui, esse cara aí não tem valor nenhum. Então é isso, você xingava aquela pessoa. Então nós vivemos uma contracultura. Nós não desvalorizamos as pessoas, nós revelamos quem as pessoas são, e elas são valiosas demais para nós. Nós damos valor a todas as pessoas, e elas têm um poder e um valor, e nós olhamos para as pessoas, mesmo aquelas, não só aquelas que congregam com a gente, que andam com a gente aqui nesse ambiente, mas aquelas que você encontra nessa rua, no trabalho, aquelas que inclusive nos odeiam, mas você encontra elas assim, cara, Cristo morreu por ela, eu vou tratar ela como alguém pelo qual Cristo derramou o seu sangue naquela cruz, e eu vou olhar para aquela pessoa sob os olhos de Deus, porque Ele só nasceu, só está ali vivo, está diante dos meus olhos, porque a palavra de Deus diz que Deus desejou que ela nascesse. Então, diz que Deus escreveu todos os dias da vida dela num livro, ainda que estivesse no ventre da sua mãe. Então ela só está aqui na terra porque ela foi desejada por Deus, e se ela foi desejada por Deus, ela está aqui porque Deus quis que ela nascesse. Ela só ainda não sabe o propósito dela, só não sabe ainda, ela não descobriu quem ela é. Então o meu papel e o seu papel é chegar até essa pessoa e levar para ela assim, olha, eu tenho uma boa nova para você, eu tenho uma nova notícia, uma boa notícia para você. Jesus Cristo, Filho de Deus, morreu numa cruz para que você pudesse ser salvo, ter os seus pecados perdoados, e agora eu e você podemos ser irmãos, e somos irmãos. É sobre isso. É sobre isso. Quem está me ouvindo aqui? Segundo, os filhos de Deus, eles amam a Deus e amam ao próximo.
Então olha o que ele diz ali a partir do versículo 27, diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o, lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele ser lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, uma das maneiras de desonrar as pessoas, de desonrar o ser humano, que é a imagem e semelhança de Deus, é através da sexualidade. Sabe, queridos, pecados sexuais, eles acontecem quando eu esvazio o outro do valor que ele tem e trato o outro apenas como um objeto do meu prazer. É como dizer, você não tem valor nenhum. Você não tem valor nenhum a não ser satisfazer os meus desejos. Você não tem valor nenhum. E o que Jesus está dizendo aqui é que os filhos de Deus, eles vivem numa contracultura, eles têm essa cultura de honra. Então onde eu sei aqui que cada menina, nesse lugar aqui, é uma filha de Deus. Ela foi criada à imagem e semelhança dele. Então o que Jesus está falando aqui, ó, não é o não adulterar, é você entender que todas essas pessoas, todas essas mulheres, todos esses homens aqui, eles têm um valor inestimável para Deus, e eles não servem para o nosso bel prazer, eles são imagem e criação de Deus. Por que o sexo antes do casamento é considerado para nós cristãos como um pecado? Porque nós acreditamos pela palavra que antes de você desnudar no físico, você precisa aqui estar disposto a se despir na sua alma, a desnudar a sua alma, e fazer uma aliança com essa pessoa, dizendo assim, ó, diante do altar, diante das testemunhas, em Deus, eu quero ser para sempre teu, você vai ser para sempre meu, até a morte. Nós estaremos juntos, até que a morte nos separe. Quando você está disposto a desnudar nesse ponto, depois de uma bênção pastoral, aí você pode ter aquilo que de fato é um prazer gerado por Deus para a humanidade. Então o que é a fornicação? É você desnudar, você querer se desnudar antes de você desnudar sua alma. Então a gente precisa fazer um compromisso primeiramente com essa pessoa. Sabe, igreja, qual que é o desafio que nós temos como cristãos aqui diante da pornografia, por exemplo? Olha o que Jesus está dizendo para nós. Ele está ensinando aqui que a primeira vez, sabe, que se você for tentado a entrar num site, um vídeo, uma foto, que você lembre assim, olha, aquele ali é um filho de Deus, aquela ali é uma filha de Deus, cara. Olhe para ele, olhe para ela, olhe para aquelas pessoas. Lembra, você já imaginou agora aquela pessoa caída na calçada, você olhou para ela como filho de Deus. Então no lugar de você olhar para aquela pessoa como um objeto do seu prazer, você vai olhar para ela, ou antes de você clicar, de entrar, de você querer, você pensa assim, cara, eu não vou nem ver, porque aquela ali é uma filha de Deus, ele é um filho de Deus, ele é a imagem do Deus Todo-Poderoso, e Jesus sangrou na cruz por aquela pessoa. Ela só ainda não descobriu quem ela é, o pecado a cegou, ela não descobriu quem ela é. Jesus, ele é apaixonado por essa moça, Jesus é apaixonado aqui por esse cara. Então não dê o seu clique, não dê o seu acesso, valorize essa pessoa, honre essa pessoa. Quem está entendendo diz amém? Terceiro, os filhos de Deus, eles não se separam, ou melhor, eles não separam amar a Deus de amar o próximo. Não dá para separar amar a Deus de amar o próximo. Olha o que ele diz no versículo 23.
Portanto, se você estiver apresentado sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte aqui e apresente a sua oferta. Olha o que os filhos de Deus entendem aqui. Não há uma separação aqui entre amar a Deus e amar o próximo. Não existe um culto a Deus aqui sem reconciliação com o próximo, a gente faz isso juntos. Por isso que a igreja ela é vertical e horizontal, não existe igreja só vertical, como não existe só igreja horizontal, é uma cruz. Não existe culto a Deus sem reconciliação com o seu próximo. Por quê? Porque ninguém entra na presença de Deus sozinho. Jesus nos ensinou o quê? Que maneira que Ele nos ensinou a orar? Meu Pai que está nos céus, é isso que Ele ensinou a orar? Meu Pai que está nos céus. Não, Ele disse o quê? Pai nosso. Pai nosso. Então, a próxima vez que você vir ao culto, não venha sozinho, não venha adorar sozinho, você tem que vir com seus irmãos, porque a adoração a Deus, a gente se faz em comunhão, em comunidade. Olha quantas cadeiras estão vazias, olha quantas cadeiras vazias tem no nosso meio aqui. Essa cadeira, ela era para aquela pessoa que teria sua eternidade mudada, mas ela não está aqui, porque nós não a convidamos para estar. Por isso essa cadeira está vazia. Você só vê cadeiras vazias aqui, porque talvez, muitas vezes a gente vem preocupado com o que eu vou receber, o que eu vou ganhar. Nós não somos muitas vezes capazes de lembrar, ou de olhar para o nosso lado e falar assim, quanta gente que precisa conhecer, que precisa desse evangelho. Não é só eu me livrei, agora estou salvo, glória a Deus, livrei minha vida, vou para o céu, não. Essas cadeiras só estão vazias, porque talvez a gente não fez aquilo que era para nós fazermos. Então o que é a oferta aqui? A oferta aqui para eles era o quê? Adoração, naqueles dias. Eles sacrificavam animais, eles traziam animais lá no templo para ofertar. Amém, amados? A gente não traz, vou trazer uma galinha aqui, um boi, vou matar, que já pensou que coisa mais horrível, né? Mas naquele tempo era assim, você trazia um animal, você sacrificava, você ofertava, o melhor animal você ofertava, então era um sacrifício de adoração. Hoje a gente traz o nosso recurso, você traz seu dinheiro, você não traz mais o boizinho, mas você faz o Pix. Então a gente perdeu um pouco a noção do que é adoração, que é ofertar, mas a gente precisa entender, por isso nós somos ensinados todas as semanas que a nossa oferta, ela é na verdade uma resposta em adoração ao nosso Deus. E Ele está dizendo aqui, ó, se você vai ofertar, amém, mas vem, deixa a tua oferta aqui no altar, vai lá, se acerta com o teu irmão, porque não dá para você adorar a Deus com a sua oferta e você está zoado com o teu irmão. Então você tem que se acertar lá com ele, para que vocês possam vir juntos. Aí você vem e faz a tua oferta, aí você vem aqui de volta e faz a sua oferta, apresenta ela. Então se reconcilia com o teu irmão e depois vem e continua esse culto. Não dá para separar, não há separação. E por último, já para encerrar, os filhos de Deus, eles amam com um amor que é ágape. Repete comigo, ágape. O que é o amor ágape? O amor ágape é o amor sacrificial. Nós, na nossa linguagem, aqui no português, se você fala para amor, você pode chegar para sua esposa e falar para ela assim, oi amor, ou se olhar para aquela menina lá, e dizer, oi amor, né? Ai que amor, ai que amor, né? Então amor para a gente tem vários significados, mas aqui no original ela tem significados específicos. Esse amor que Jesus está dizendo aqui é um amor sacrificial, que é o amor ágape, é aquele que se entrega pelo outro. Então quem é filho, vocês estão comigo aqui? Presta atenção aqui, ó, que isso aqui é o mais importante. Se você é filho, nós aprendemos a amar com o amor ágape. E aí vem Jesus e redefine casamento. Aí o Ney e a Andressa vão me corrigir aqui agora, porque são os nossos líderes de casais. Olha o que Jesus diz, a partir do versículo 31, ele diz assim, ó,
foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Jesus aqui ele faz uma defesa aqui contra o divórcio. Porque qual é a base aqui para o divórcio? Qual é a base para o divórcio? Poxa vida, essa pessoa não está me servindo mais. Eu casei, agora eu não amo mais. Não estou, quebrei o vínculo com essa pessoa. Eu comprei ela, paguei um preço e agora ela está apresentando defeito, não está voltando, não está servindo mais. E agora, porque está apresentando defeito, eu pego e devolvo lá para a casa da mãe dela, do pai dela, e vou escolher uma nova. Tipo o iPhone. O problema é que esse tipo de troca, esse tipo de comparação, de que agora não presta mais para mim, e você está comparando o seu marido ou a sua esposa a um iPhone, é o amor eros, que é o amor no sentido sexual, por isso erótico, amém? É eros, é um sentido sexual. E o problema é que tem muita gente vendo o casamento, muitas pessoas já chegaram para mim em aconselhamento e falaram assim: pastor, quero me divorciar, por quê? Porque eu não amo mais, eu acho que eu fiz uma decisão errada, casei errado, não amo mais, eu não sinto mais nada. Sabe qual que é a vontade que eu tenho de dizer assim, mas eu sinto a vontade de te dar uma surra. Verdade, mas eu penso, não falo, mas eu penso. Já cheguei a falar também algumas vezes, vou admitir, já cheguei a falar. Sabe, a gente entra num casamento achando que está criando uma aliança com alguém para satisfazer o nosso desejo, o nosso prazer, como se estivesse casando com um chocolate. Você vai lá no cartório, registra aí, esse prestígio aí, põe o nome, Prestígio Howen. E aí você vai comendo aquele prestígio, vai se deliciando com aquele prestígio ali, se abre aquela caixa, e daqui a pouco se enjoa daquele prestígio. Se enjoou daquele. E aí você procura na caixa outro e não acha outro. Não acha outro sabor. E aí você descarta. Eu agora acho que eu estou amando outra pessoa, pastor, agora eu quero um outro sabor, estou amando outra agora. Não, você não está amando outra pessoa, você continua se amando. Você deveria ter casado com você mesmo, de tanto que você se ama. Você está procurado somente no seu desejo, no seu prazer. Mas o que Jesus está dizendo aqui é de um casamento ágape. Ele está dizendo assim, os filhos, quem é filho de Deus aqui? Filho não deve se divorciar, porque a base do seu relacionamento, do seu casamento, é ágape. Então casar não é para quem tem um vazio, e que precisa ser completado, que precisa ser cheio, e ele tem um vazio, então ele vai casar para então ele ser cheio, para encontrar a outra metade da laranja lá, lembra a música que tinha lá, o salmista? Não existe isso, irmão. O casamento aqui, ele é para quem? Para quem já está transbordando. Eu estou transbordando, já estou tão cheio, que agora eu vou transbordar em outra pessoa. E não eu vou me casar com ela para que eu possa ser cheio, não. Eu estou transbordando para transbordar nela. Então casar não é o casar para me encher. Casar, amado, é achar alguém para receber o meu ágape. Casar é você encontrar alguém para receber aquilo que eu tenho para dar. Preste atenção, casados. Casar não é achar uma fonte, é achar um recipiente, para que eu possa derramar nessa pessoa da fonte que eu tenho
gerada em mim, uma fonte de água viva, e eu derramo nessa pessoa. Aí eu vou dizer, poxa, está pronto para casar, porque você vai ser feliz, porque você vai derramar nele, e ele vai ser feliz, e ela vai derramar, ou melhor, ela vai derramar nele, e ele vai derramar nela. Então essa é a forma de nós sermos felizes no casamento. Quem está me entendendo aqui, amados? E aí Jesus vai um pouco mais além, já estou encerrando aqui, tá? Só tem mais 10 páginas aqui. Versículo 43, diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, ame ao seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu digo, ame aos seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre bons e maus, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que estarão fazendo a mais? Até os pagãos fazem isso. Então Jesus está dizendo, ame os seus inimigos. Aí eu vou dizer assim, como? Como é que eu vou amar o meu inimigo? Eu já não oro nem por quem é meu amigo. Quem dirá orar por um inimigo? Sabe por quê? Porque Jesus está falando aqui de amor, e esse amor é ágape. Então eu não dependo do meu inimigo mudar. Eu não dependo mais, eu sou filho dele, eu sou a imagem dele. Então agora tudo que eu faço é como uma resposta àquilo que Ele fez por mim. Eu nasci de novo, eu sou uma nova pessoa, uma nova criatura. Então não dependo mais do meu inimigo mudar. Eu não dependo mais do meu inimigo fazer algo para mim. Eu não dependo mais do meu inimigo gostar de mim. E justamente porque eu não dependo dele estar me amando, é que eu dependo da fonte do amor, sabe, que continua jorrando de dentro de mim. Então eu amo aquele meu inimigo porque eu transbordo. Então não dependo de você me amar, eu amo porque eu estou transbordando, então eu vou transbordar com o meu amor. Eu não dependo de você me amar para eu te amar primeiro, não, eu que estou transbordando. Então é amor ágape. Quem está entendendo aqui? É por isso que todos os dias, sabe, quando você vai para o teu quarto, você fecha a tua porta, e você busca o Pai que está em secreto, você faz isso para quê? Para ser cheio do ágape. Para ser cheio de ágape. E aí você sai do teu quarto com desafio: em quem eu vou derramar esse ágape? Quem eu vou derramar? Eu estou cheio, estou transbordando. Em quem eu vou derramar? E aí você sai na rua e de repente o teu inimigo aparece na frente, mas você está derramando. Então sabe o que Jesus está dizendo aqui? Derrama nele. Ah, meu irmão, como eu queria de todo o meu coração que você entendesse isso. Como eu queria de todo o meu coração que a gente entendesse isso. Se o seu inimigo aparecer na tua frente, cara, derrama nele. Se a sua esposa aparecer na sua frente, derrama nela. Se o seu marido aparecer na sua frente, derrama nele. Por quê? Porque nós estamos transbordando. Os nossos inimigos podem continuar fazendo o que estão fazendo, porque talvez essa seja a natureza deles mesmo. Mas eu e você vamos continuar amando e derramando, porque essa é também a nossa natureza de filho de Deus, que nós nascemos de novo. Porque nós entramos pela porta, não por observar a lei, cumprir a lei. Nós entramos pela graça. Pela graça. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Feche teus olhos. Há uma porção do amor do Pai sendo derramado
nessa noite aqui. Eu quero fazer 2 orações. A primeira delas é para você que sabe que você entrou aqui hoje esperando receber uma resposta de Deus para algo que talvez você esteja passando, algo que talvez você esteja vivendo na sua vida, na sua história. E nessa noite, Ele quer derramar o ágape dele sobre você. Ele quer derramar esse amor dele sobre você. Tudo que você precisa, é somente dizer: Jesus, eu sou teu, minha vida é tua, faz de mim um homem novo, uma mulher nova, faz de mim uma nova criatura, faz de mim um homem bom, faz de mim alguém que possa transbordar todos os dias, seja por amigos, por inimigos, mas que eu possa transbordar em todo aquele que eu esbarrar, todos aqueles que forem meus próximos. Faz de mim esse novo homem, essa nova mulher. E se esse é você que está aqui hoje e deseja entregar a sua vida a Jesus, eu queria que você orasse junto comigo agora, repetindo essas palavras, dizendo: Senhor Jesus, nesta noite, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Lança eles no mar do esquecimento. E me traz as respostas que eu preciso. Porque hoje eu aprendi que tudo que eu preciso está em Ti. Minha vida é Tua. Eu te faço nessa noite o meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Todos de olhos fechados. Se você que está aqui hoje fez essa oração pela primeira vez, eu quero orar mais uma vez por você. Eu queria que você levantasse a sua mão onde você está. Se você entregou a sua vida para Jesus hoje de todo o seu coração, eu queria que você levantasse a sua mão. Quero orar por você. Isso. Levante bem alto a sua mão, bem alto. Deixa eu orar por você. Pai querido, que a Tua graça, que o Teu favor e que o Teu amor, que tanto nos amou, que nos alcançou, que mudou a nossa vida, a nossa história e fez de nós um novo homem. Pai, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo agora possa ser derramado em uma porção generosa na vida de cada um dos Teus filhos aqui que estão com as mãos levantadas, que nessa noite Te receberam como Senhor e Salvador de suas vidas. Escreve o nome deles no livro da vida, Pai, eu Te peço. Dá a eles a oportunidade de viver algo novo. Perdoa os seus pecados, ó Pai. E dá a eles a oportunidade de recomeçar. Dá a eles a oportunidade, Senhor, de viver e escrever uma nova história. Dá uma folha em branco para cada um deles, ó Pai. E que eles possam escrever uma nova história de suas vidas a partir de agora, a partir desse encontro contigo. Muda a vida deles, muda a história deles. Transforma o que precisa ser transformado. É o que nós oramos. Desde já, te louvando e te agradecendo, em nome de Cristo Jesus. Se você está do lado dessa pessoa com a mão levantada, dê um abraço nela, vamos colocar de pé. Diga: seja bem-vindo, filho, seja bem-vinda. Vamos aplaudir Jesus. Antes de fazer a última oração, quero adorar com você. Vamos adorar aquele que vive e reina. Vamos adorá-lo. Amém? Vamos adorá-lo. Tem ciúme de mim. Ele te ama. Diga para quem está do seu lado: o Pai te ama. Diga para ele: o Pai te ama. Ele nos amou. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. Ele nos amou. Percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Declare isso.
Declare para os céus, declare para a terra que Ele te amou. Ele nos amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. E Ele me ama. E somos sua herança, Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça, se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Não tenho tempo pra perder com ressentimento quando penso que Ele me ama. Ele me ama. E Ele me ama. Dê a mão para quem está do seu lado, fecha o corredor. Ele me amou. Ele me amou. Ele me ama. Ele me amou. E Ele me ama. Posso fazer um desafio com você? Quem aceita esse desafio aqui diz amém. Você nem sabe o que eu vou pedir. Mas eu quero dizer para você que, como nós cantamos, que Ele nos amou tanto, tanto, tanto. E esse amor dele foi tão grande por nós, que eu oro que esse amor possa transbordar em você. Que você possa transbordar. Só que você só pode transbordar em alguém. Não dá para andando na rua transbordando. É algo tão lindo, mas esse transbordar só dá para transbordar em alguém. Então eu queria propor para você um desafio. Na próxima semana, que você possa ver quantas cadeiras vazias tem aqui. E quem sabe você possa transbordar um pouco desse amor na vida de alguém, para que essa pessoa possa receber desse mesmo amor que você também recebeu.
seja amigo, seja inimigo, mas essa é a nossa natureza. Quem aceita esse desafio diz amém. Então levanta a mão do seu irmão, repete comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Estenda suas mãos para cá mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Cristo Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês até que Ele venha. E eu oro, profetizo uma semana de bênção na sua vida, e que esse amor que você recebeu hoje aqui do Pai, que você possa transbordar na vida de todos aqueles que te são próximos. Que você possa transbordar, e na próxima semana nós possamos ver aqui o resultado, o fruto de tanto amor que foi transbordado nessa semana. E que Deus abençoe você, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Dê um abraço que está do seu lado, diga: eu te amo em Jesus, meu irmão.